Curso de redes neurais convolucionais. Nós estamos tratando agora de problemas de aplicação de redes neurais convolucionais. E nesta aula e nas seguintes que eu vou dividir aqui, nós vamos falar sobre detecção de objetos. Então, vamos entender primeiro o que é detecção de objeto. Primeiro, vamos entender o seguinte. Eu tenho a questão que a gente já viu aí de classificação de objetos em uma imagem. Então, nesse caso de classificação, eu suponho que tem apenas um objeto por imagem e vou classificar que objeto é esse. Por exemplo, se é um gato, se é um cachorro, se é um carro. Então, eu estou falando de classificação de objetos. Eu posso ter também a classificação com localização. Então, além de classificar e dizer qual objeto, eu posso traçar uma caixa delimitadora, igual está de vermelho aqui, ó, indicando onde está localizado esse objeto na imagem. Então, a estratégia comum é você traçar uma caixa retangular, que é chamada em inglês aí de bounding box, em torno do objeto. Agora, se na imagem eu tiver mais de um objeto, igual por exemplo aqui da terceira imagem, em que eu tenho um cachorro e uma pessoa, aí eu quero classificar cada um desses objetos e marcar a caixa delimitadora para cada um deles. Então, por exemplo, aqui eu marcaria a caixa azul mais claro aqui para o cachorro e azul mais escuro aqui para a pessoa. Então, nesse caso, é que eu chamo de detecção de objetos. Então, no caso, no problema de detecção de objetos, eu localizo e classifico vários objetos na mesma imagem. Então, é isso que nós vamos tratar nessa aula. Para entender isso, vamos pensar lá na classificação de objetos usando a rede neural convolucional que a gente já viu aí. Então, nesse caso, eu pego a imagem como entrada e passo aqui por algumas camadas, né, de convolução e pooling, até chegar numa camada, uma ou várias camadas aqui, de uma rede neural densa, fully connected. E aí, no final, se é um problema de classificação multiclasse, eu tenho aqui a função softmax, que me retorna aqui cada uma dessas classes, né? A probabilidade, o neurônio aqui de probabilidade para cada classe. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 5 classes, gato, cachorro, pessoa, carro, e uma quinta opção que seria uma imagem sem nenhum desses objetos, tem apenas o fundo. Então, eu teria 5 categorias aqui, então eu defini uma softmax tamanho 5. Então, esse é o problema tradicional de classificação de objetos, supondo que você tem só um objeto aí por imagem. Bom, agora se eu quiser incluir a localização, aí o que eu faço? Eu vou codificar também aquela caixa delimitadora ali e produzir como saída dessa rede não só a softmax, mas também a configuração dessa caixa delimitadora, bounding box. A gente pode fazer isso da seguinte forma: a gente vai convencionar aqui na nossa imagem que esse canto, o canto superior esquerdo é a posição 00 e o canto inferior direito é a posição 11. Então a minha caixa delimitadora vai ser dentre esses valores entre 0 e 1 aí, de acordo com a posição aqui na imagem. Nós vamos definir duas coisas. 3, na verdade, né? Primeiro é o centro da imagem. Então, se eu localizei o gato aqui nessa imagem, dentro dessa caixa, eu vou definir o centro dessa caixa. E eu vou definir aqui pelas coordenadas que eu vou chamar aqui de Bx e By. Então, Bx e By é a coordenada do centro da caixa delimitadora. E além disso, a gente vai definir aqui a largura e a altura dessa caixa. Então, a minha caixa delimitadora vai ser definida por esses 4 valores. A coordenada de centro, Bx e By, mais a altura e a largura dessa caixa. Então, dessa forma, nós vamos configurar a nossa rede para que no final aqui, além de retornar qual a classe, vai retornar também os valores dessa caixa delimitadora se o objeto for realmente localizado. Bom, como que a gente pode codificar isso numa rede neural? Então, ao invés de definir aquela softmax mais a caixa, eu vou definir um vetor de saída, vou chamar aqui de saída y, que tem aqueles valores. Então, a gente vai convencionar o seguinte: ele vai ter aqui, o primeiro valor desse vetor vai indicar, esse PC, vai indicar se existe ou não
um objeto naquela imagem. Ou então a probabilidade de existir aquele objeto naquela imagem. Aí depois vem as coordenadas da caixa, se ele existir, né? Então bx e by, mais a altura e a largura. E aí depois a gente codifica as classes possíveis. Então vamos supor que nesse caso eu tenho, as classes seriam gato, cachorro, pessoa e carro. Essas 5 aqui eu não precisaria codificar, porque o PC já vai me indicar isso. Desculpa. Então eu vou codificar assim, ó. Se for da classe 1, eu coloco 1, se não for, eu coloco 0. E aí eu faço assim para cada uma das 4 classes que eu tenho ali. Então, de forma que esse PC, se ele for 0, significa que não tem nenhuma daquelas classes, que seria essa opção 5 aqui. Então, eu não preciso codificar aquela opção 5. Então, como exemplo, vamos ver esse caso aqui. Suponho que eu tenho essa imagem do gato com essa caixa aqui. Então, existe o objeto, que é o gato, e tem essa configuração aqui. Então, o meu vetor lá de saída, ele teria um resultado assim. O PC vai ser 1, indicando que há um objeto. Depois eu colocaria as coordenadas aqui exatamente do centro, bx e by, mais a altura e a largura dessa caixa. E aí, como ela é da classe 1, que é gato, que eu defini aqui que a classe 1 é gato, eu coloco 1 nessa posição e 0 nas demais classes. Esse é o caso que existe um objeto. Se fosse um cachorro, por exemplo, aqui seria 0 e a segunda posição aqui da classe seria 1. E assim por diante. Esse é o caso que existe um daqueles objetos. Agora, se não existir nenhum objeto, por exemplo, essa segunda imagem aqui, ó, tem só uma paisagem aqui sem nenhum daqueles 4 objetos. Então, aí o PC, nesse caso, é 0, e aí os outros valores não importam. Então, como não tem objeto, não importa qual valor que eu coloco aqui, é um valor que vai ser ignorado. Então, essa é a situação que não há objeto. Bom, outra alternativa, você, ao invés de definir 0 ou 1, colocar a probabilidade de haver ou não um objeto ali. Definido isso, eu poderia, então imagina assim, eu passo a imagem, eu faço a fase de treinamento, predição, né, igual o tradicional aí, tendo como saída esse vetor. Bom, numa rede neural, a gente já viu que eu preciso definir uma função de perda. Então, eu tenho o passo para frente, calculo a função de perda, calculo a média aí, né, a função de custo, e aí eu faço o backpropagation para ajustar esses pesos e configurar minha rede de cada vez mais de forma que ela aproxime aí de uma perda mínima. Então, como a gente poderia definir uma função de perda para esse caso? Então, eu poderia definir uma função de perda que é chamada de erro quadrático mínimo. Nesse caso aqui, ela vai pegar esse vetor de saída aqui, ó, e aí eu vou ter o y circunflexo aqui, que é a saída predita da rede, a saída que a rede falou que é o valor correto, e eu vou ter o y, que é o valor realmente correto. Então, eu sei, quando eu treino, eu sei o valor do y, e quando eu fizer a passagem aqui pela passagem da rede, na hora da predição, eu vou ter o valor do y circunflexo aqui. Aí eu calculo a diferença entre um e outro. O ideal é que os dois sejam iguais, né? Se os dois forem iguais, aí eu vou ter 0 aqui. Qualquer diferença entre eles, eu vou pegar o valor absoluto, porque eu vou levar ao quadrado, e somar com cada posição desse vetor. Esse vetor tem aqui um PC mais 4 posições da caixa, 5. Mais 4 classes, 9 posições. Então, eu teria 9 diferenças aqui, ó, que é o Y9, se existir um objeto, quando o PC lá é igual a 1. Então, aí eu calculo a diferença entre cada um desses pontos aqui, ó, entre o real e o predito. Agora, se esse PC for 0, que é o caso que não tem objeto, aí como esses valores aqui não importam, aí minha função vai ser só o Y1. Se ele acertou ou não essa predição de existir ou não um objeto. Então, dessa forma, eu crio uma função de perda de forma que, se os valores forem corretos, isso aqui dá 0. Qualquer errinho que eu tiver aqui em algum desses pontos, esse valor vai acrescentando aí na perda, vai aumentando um valor positivo aí. Então, na função de perda, o objetivo é diminuir, quando eu faço lá a descida do gradiente, né?
diminuir, encontrar a função, o valor mínimo dessa função. Então, aí de forma que eu tendo a forçar a rede a encontrar o valor zero. E aí, então, é uma boa função aí para esse caso de classificação com localização. Bom, eu poderia também definir funções de perdas diferentes. Por exemplo, uma para essa questão de classificar ou não, se tem ou não objeto, uma outra função diferente para essa posição, né, da caixa delimitadora, esses 4 valores, e uma outra função diferente para a parte da classificação. Então é comum também você combinar aí várias funções de perdas diferentes, pensando em cada um desses valores que tem que predizer. Ok? Então essa é a ideia básica de fazer a rotulação aí dessa saída e definir a função de perda. Bom, essa ideia ela é muito interessante porque ela pode ser generalizada para outros problemas. A gente pode pensar, por exemplo, em detecção de pontos de referência de uma forma geral. Então, no caso da localização de um objeto, eu tenho essa caixa delimitadora, mas eu posso querer prever, por exemplo, pontos aqui no rosto de uma pessoa, pontos de referência. Então, eu posso marcar alguns pontos e treinar várias imagens, né, com esses pontos. Então, por exemplo, eu posso marcar aqui os 2 cantos dos olhos, então, o canto esquerdo e o canto direito de cada um dos 2 olhos. Posso marcar também alguns pontos estratégicos aqui na boca. Então, nesse caso aqui, eu marquei 4 mais 4, 8 pontos. E aí, então, é só codificar aquele vetor de saída com esses pontos. Eu vou ter lá um vetor que tem lá o ponto 1x e 1y, que é a coordenada desse canto esquerdo desse olho. Depois o P2x e P2y, que seria a coordenada do canto direito desse olho. Depois o P3 seria a coordenada desse outro canto do olho e assim por diante. Então eu posso codificar aqui, por exemplo, 9 pontos e treinar uma rede para encontrar esses 9 pontos. Na verdade, eu posso colocar muito mais pontos aqui. Eu posso colocar vários pontos aqui no contorno dos olhos, posso colocar vários pontos aqui no contorno da boca, posso colocar aqui um contorno para o nariz e para o rosto de uma forma geral. Então, eu posso codificar aqui vários pontos de referência para o rosto da pessoa, para ele poder depois ser treinado a reconhecer esses pontos. Então, isso é uma estratégia bem interessante, porque eu posso generalizar isso aí, né? Então, o que eu vou ter no final é uma coisa igual estava aqui do objeto. Aqui, ó. Eu vou ter lá todas aquelas coordenadas de pontos de referência que eu marquei no meu vetor de saída, e eu posso definir uma função de perda, por exemplo, com os quadrados mínimos aqui, ó. É o erro dos quadrados mínimos. Então, eu posso definir várias coisas. Aqui o exemplo é do rosto da pessoa, mas eu posso definir, por exemplo, pontos estratégicos quando a pessoa está, por exemplo, praticando um esporte, jogando um tênis. Eu posso marcar lá as posições do braço em relação à raquete, por exemplo. Ou quando está jogando futebol, se a pessoa está sentada em pé. Então, eu posso definir o que eu quiser, é generalizável. Basta eu ser consistente nas minhas marcações, né? O importante aqui é quando eu for treinar essa rede, eu tenho uma quantidade grande de imagens, né? Com as marcações consistentes. Então, por exemplo, se o P1x é o canto esquerdo do primeiro olho aqui, em todas as imagens tem que ser esse mesmo ponto, tem que ser o P1x. Depois, se o P2x é esse ponto, P2x e y, esse segundo ponto aqui do olho, em todas as imagens tem que ser consistente assim. Então, se eu for consistente assim e tiver uma quantidade grande de imagens para treinar, eu consigo treinar uma rede para reconhecer pontos de referência de uma forma geral. Isso é muito interessante. Então, essa ideia que eu mostrei aqui pode ser generalizada. Na próxima aula, então, nós vamos voltar a falar de forma aqui da detecção de objetos mais especificamente. Ok? Então, até na aula seguinte que eu vou continuar aqui.